política, economia, educação, saúde, cultura, cidadania. Ponto de interrogação. A Agência Rádio Web conversa hoje com a doutora Ana Paula Siqueira. Ela é especialista em Direito Digital. Doutora Ana Paula, como vai? Oi, Norberto, tudo bem? Tudo Muito bem. Obrigada por essa oportunidade de conversar um pouquinho sobre essa matéria tão desafiadora que é o direito digital. Ah, claro. E a gente vai falar muito sobre isso porque acho que é um dos assuntos da moda, né? Não, com certeza, mas a gente vai falar de direito sem juridiquês. É o seguinte, hoje tudo é feito pela internet. Pela internet, pelo celular, né, os aplicativos de mensagem e tal. Ontem eu vi um formulário que uma pessoa estava preenchendo e estava escrito assim: nome, endereço, telefone e WhatsApp. Já estava lá, né? Ou seja, já faz parte do dia a dia da população brasileira e mundial a internet e a tecnologia, assim, de uma forma quase que impossível viver sem, né? E eu pergunto à senhora, o brasileiro tem tranquilidade para acessar esses meios? Existe segurança digital no Brasil, doutora Ana Paula? Acho que antes de mais nada, acho que a gente tem que se perguntar se existe educação digital no Brasil. Tá? Esse é o primeiro ponto. Por quê? As pessoas hoje, muito se falou de inclusão digital, tá? Mas pouco se falou sobre educação digital. O que acontece? Absolutamente tudo, né? Os sites, os aplicativos, todos eles têm um termo de uso e uma política de privacidade. Só que quem lê? Você lê? Confesso que não muito. Né? Então, geralmente as pessoas vão lá, então o que acontece? Está todo mundo acostumado a dar ok, aceito, concordo, e ninguém lê o que está escrito dentro desse termo de uso. E aí o que acontece? Dentro desse termo de uso, ele é um contrato, tá? Então, quando você dá o ok, eu aceito, eu estou de acordo, contrato não é papel, não é assinar papel. Contrato é um acordo de vontades, né? Então, eu posso te pedir uma caneta, você me dá a caneta, eu falei, você me dá a sua caneta? Você fala, dou. Ok, contrato de doação. E ninguém assinou papel nenhum. Então, o que acontece? Nós vamos aderindo às tecnologias, nós estamos entrando num jogo e não sabemos as regras do jogo, tá? Por quê? Porque não lemos. Então, poucas pessoas sabem hoje que o WhatsApp é para maiores de 13 anos. Que o YouTube, ele é uma plataforma focada para maiores de 18 anos. Assim como o Facebook, né? Exatamente. Menores de 18 anos, o YouTube proporciona o quê? O YouTube Kids. E é justamente por isso que todos os sites colocam lá, absolutamente tudo tem termo de uso e política de privacidade. Até cerveja tem, né? Olha lá o termo de uso, proibido para menores de 18. Então, o que acontece? É importante que cada vez mais o usuário esteja atento ao contrato que ele assina quando ele instala esse aplicativo, ainda que não tenha um de acordo, um eu concordo, um ok. A partir do momento que ele baixa esse aplicativo no celular dele, ele já está de acordo com os termos que a empresa que desenvolveu aquele software, que desenvolveu aquele aplicativo, colocou. Se você não estiver de acordo, você absolutamente não instale. Agora, me diz uma coisa, de que forma que um consumidor, por exemplo, que vai comprar um tênis, vai comprar um videogame, comprar algum produto na internet, pode ter, por exemplo, os seus dados expostos? De que forma? Com um hacker, com algum ataque virtual, ou até a própria empresa por uma cobrança, não sei. Existe alguma forma de... Então, tem alguns sites onde é feito compras, ou ainda até de prestadores de serviço, onde você autoriza, tá, a disponibilização dos seus dados. Você pode autorizar ou não autorizar. Se a gente for voltar para aquele passado bem remoto, lembra a época da lista telefônica? Sim, sim. E tinham pessoas que falavam, olha, eu não quero meu nome na lista telefônica. E aí a pessoa ia lá, fazia um termo e não colocava o nome dela na lista telefônica. Se você não fizesse nada, o seu nome já ia naturalmente para
para as páginas amarelas, não é? E é justamente isso. Então, às vezes, você não precisa de um ataque hacker. O próprio consumidor anuiu em fornecer aqueles dados para aquela empresa. E, obviamente, sem prejuízo disso, sim, existem ataques cibernéticos, existem, sim, crimes cibernéticos, existem problemas. Hoje as empresas têm problemas seríssimos com a segurança da informação, uma vez que os próprios funcionários não têm educação digital, o gestor não tem, o funcionário não tem, e aí se acha que é um problema da tecnologia. O problema não é a tecnologia, o problema é o usuário. Né? A linguagem computacional é muito simples, ela é 0 e 1. Um computador, ele é liga e desliga. É assim que funciona um computador. E é importante a senhora falar sobre isso, porque a gente está falando de um recurso que a gente coloca o número de um cartão de crédito, um código de segurança, um nome completo, uma data de validade, ou seja, pode dar muito problema para o consumidor, né? É uma coisa séria, né? Exatamente, exatamente. Então é por isso que é importante ler, né? No caso de cláusulas abusivas contra o consumidor, elas podem sim ser discutidas em juízo, tá? Ainda que o serviço seja fornecido de forma gratuita, tá? Que é o caso de alguns aplicativos, esses aplicativos, se vierem causar danos ao consumidor, obviamente que ele vai ter o direito ao ressarcimento. Entendi. E a questão dos vazamentos e de mensagens de WhatsApp, de dados que você ou conversas pessoais, isso ainda é um problema para quem utiliza? Gera um receio para quem utiliza o WhatsApp, mensagens de Facebook, e-mails? Isso é fácil de acessar, de alguma pessoa acessar, de ter acesso a isso? O que eu sempre falo que é muito importante que as pessoas tenham senhas fortes, seguras e troquem constantemente. Então, dentro de empresas que trabalham com segurança da informação, com sigilo de dados, com dados confidenciais, o que é importante? Eu sugiro sempre que essa senha seja trocada quinzenalmente. Olha. Que é justamente para quê? Para dar, e senhas fortes, senhas com letras, números, letras maiúsculas, letras minúsculas, caracteres como um ponto de exclamação, um arroba, ou o joguinho da velha. Então, o que é importante? Que você faça a prova. É importante que o usuário se proteja, porque se essas senhas estão sendo mudadas constantemente, a probabilidade, ainda que você sofra uma invasão ou um ataque, eu estou até falando isso de um ato ilícito, você consegue minimizar isso porque até a pessoa que se infiltrou, né, naquele aplicativo, roubando ou capturando alguma senha, não vai continuar com isso. Eu entendi. Doutora Ana Paula, a questão da legislação em relação à internet, né? O Marco Civil da Internet está aí, algumas regras já existem, mas a senhora acha que precisa ter algum tipo de reforço à nossa legislação relacionada a isso, a meio digital? Eu acho que principalmente precisa ficar mais clara, né, a legislação em relação às empresas estrangeiras, que até teve uma audiência pública, né, onde o Facebook foi até o Supremo Tribunal Federal falar que não vai cumprir a legislação brasileira. Porque eles são americanos, é isso? Não, e falaram que é impossível, que não pode ser descriptografado, que não tem como, que a ferramenta dele não foi feita para isso. O Marco Civil da Internet, ele é uma boa lei, é uma lei pioneira no mundo, né? Sim. Então, foi uma inovação trazida pelo Brasil, louvável. Só que eu acredito que, principalmente, as penas pecuniárias em caso de descumprimento, tá? Em relação a provedores de acesso, tá? E provedores de aplicação, elas precisam estar mais claras e serem pesadas. Porque a população basicamente não aceita, né, que se retire o serviço do ar. Então, ok, não se retira o serviço do ar,
mas pelo menos alguma forma de indenização tem que ser dada para as pessoas que estão sofrendo em virtude da ausência de informações que eles estão prestando. Nos casos criminais é mais grave ainda, porque hoje se utiliza o WhatsApp, né? Redes criminosas utilizam o WhatsApp com bastante segurança e tranquilidade, que não vão ser grampeados, né? Para fazer tráfico de drogas, tráfico de crianças, tráfico de mulheres, tráfico de órgãos. Então nós precisamos também colocar numa balança o que é mais importante, né? Será que qual é o peso que se dá ao combate ao crime organizado, né? E qual é o direito de comunicação? Então, como é que isso seria feito, né? Como é que seria feita essa interceptação? Então, ainda que tenha tido essa audiência pública no Supremo Tribunal Federal com o WhatsApp a respeito dos bloqueios, ainda ficou muito nebuloso. Entendi. A empresa ainda não trouxe informações de como ela vai auxiliar a justiça brasileira no combate a desses crimes. Eu conversei com a advogada Ana Paula Siqueira, ela é especialista em direito digital. Quero te agradecer as informações e os esclarecimentos, doutora Ana Paula. Muito obrigada, Norberto. Muito obrigada para você que está aí em casa, nos ouvindo. Esse diálogo e essa conversa é muito importante para que a gente possa trazer mais informação, principalmente mais educação digital. Agência Rádio Web de São Paulo, Norberto Notari.